Todo mundo tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu, por exemplo, tenho o defeito de não ter nenhum defeito. E além disso, todos nós estamos cercados de oportunidades e ameaças. E um grande problema é que muitas pessoas passam a vida inteira sem ter consciência disso. Sem ter consciência das suas forças, sem ter consciência das suas fraquezas, sem ter consciência das oportunidades que elas estão deixando passar e das ameaças que elas enfrentam, ficando à mercê da própria sorte, ou pior, da falta de sorte. Eu sou o professor Arthur e no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas a como identificar as suas forças e fraquezas e navegar pelos mares de oportunidades e ameaças. Pega teu café, teu bloco de notas e bora pro vídeo! Now go! SWOT é o acrônico para Strengths, Weaknesses, Opportunities e Traits, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É por isso que em português ela é conhecida como matriz fofa. Ai, gente, é muito fofo, né? Essa matriz não é muito fofa? Fala sério, matriz fofa é a matriz mais fofa de todas. A matriz SWOT é uma das mais clássicas ferramentas da gestão estratégica e ela é normalmente usada na segunda etapa da formulação de um plano, como por exemplo no plano de marketing. É por meio da SWOT que nós conseguimos organizar as informações do ambiente e assim ela nos ajuda a diminuir os riscos e potencializar os nossos ganhos. E o melhor de tudo é que ela pode ser aplicada na nossa própria vida. Você pode aplicar ela na sua carreira, nos seus relacionamentos ou para a realização de qualquer outro objetivo que você tenha. Porque todo objetivo é passível de um plano. Beleza, mas como usar a SWOT? A SWOT se divide em elementos internos e externos. Forças e fraquezas são internas, oportunidades e ameaças são externas. Tá. E daí? A relação interna e externa diz o quanto de controle nós temos sobre essas coisas. Nesse caso, nós possuímos algum controle sobre os elementos internos, mas nenhum controle sobre aquilo que é externo. Isso significa que nós podemos aperfeiçoar, potencializar as nossas forças e ainda corrigir e amenizar as nossas falhas e fraquezas. Já os elementos externos, que são as oportunidades e ameaças, são coisas que a gente não possui nenhum controle. Elas estão fora de nós, elas estão no ambiente. E é por isso que nós não temos controle sobre elas. Nós podemos apenas nos preparar para elas. Nós podemos apenas reagir a elas. O que não significa que nós devemos ignorá-las. Para entender melhor tudo isso, imagine um barco no meio do oceano. E você é o capitão desse barco. O barco é o seu ambiente interno e nele você controla as velas, o leme, a âncora e todas as coisas que fazem parte do barco. Já o mar, que é o ambiente externo, você não possui nenhum controle sobre isso. Ai. Oi, que isso? Obrigado, que isso? Que é isso, velho? Tem ruim. Já o mar é o ambiente externo e o capitão não possui nenhum controle sobre ele. Se faz chuva, sol, a velocidade dos ventos. E nós não temos nenhum controle sobre. O que é isso? Você tomou? Tô tomando, meio ruim. O que é? Leite de castanha com alcafarras. Alcafarras. E nesse não, cacau. Eu imaginei que era algo saudável, mas é ruim. É ruim, nada. Um pouquinho. Não boto fé. Eu derramei negócio na minha negócio. Negócio na minha negócio, velho. Eu derramei negócio na minha negócio, velho. E bom, é isso, né? Já o mar é um ambiente externo e nós não temos nenhum controle sobre o tempo, os ventos ou as ondas. Nós apenas lidamos com isso e é assim que funciona. Agora que você já entende um pouco da estrutura da SWOT, vamos aprender a como colocar ela em prática. A análise SWOT se divide em 4 etapas. Primeiro, análise de ambientes. Segundo, seleção dos elementos. Terceiro, qual que é o terceiro? Cruzamento e relações. E quarto, ações estratégicas. O primeiro passo, então, é conseguir informações do nosso ambiente interno e externo.
E como eu consigo essas informações? Nós falamos sobre isso no vídeo Análise de Ambientes. E se você ainda não viu, eu vou deixar ele no final desse vídeo. Basicamente, nós usamos duas ferramentas, as 5 forças de Porter, clientes, fornecedores, concorrentes, entrantes e substitutos, e a análise PEST, política, econômica, tecnológica e ecológica. E através disso, nós conseguimos informações que são relevantes para a nossa análise. E aqui é importante ressaltar uma coisa: forças e fraquezas são comparativas. E o que isso significa? Significa que você é forte ou fraco em comparação a algo, em comparação a alguma coisa. E essa coisa são os seus concorrentes. Se o seu trabalho é muito bom, mas o dos seus concorrentes é excelente, isso significa que o seu trabalho é o pior. Considerando que você já levantou as informações sobre o ambiente, nós vamos agora à segunda etapa da matriz SWOT, a seleção dos elementos. A princípio você deve ter muitos elementos, mas eles não possuem o mesmo peso nem a mesma relevância. Então escolha apenas aquilo que for mais importante, principalmente se você possui um grupo pequeno para fazer esse trabalho. Eu sugiro entre 3 e 5 itens para cada categoria da matriz SWOT. Após fazer isso, nós entramos na terceira etapa da matriz SWOT, o cruzamento e análise das relações entre os itens. De nada adianta você saber as suas forças se elas não forem úteis para você aproveitar melhor as suas oportunidades ou usá-las para neutralizar as suas ameaças. E também não adianta saber as suas fraquezas se você não consegue entender como elas afetam os seus resultados. É tipo aquela pessoa que sabe que tem defeitos, mas não sabe como esses defeitos atrapalham a vida dela. E é exatamente para entender essas relações que nós fazemos o cruzamento. Então nós vamos ter 4 tipos de cruzamentos: forças com oportunidades, forças com ameaças, fraquezas com oportunidades e fraquezas com ameaças. Na prática funciona assim: você elencou 3 das suas forças. Você precisa fazer uma relação entre cada uma dessas forças com cada uma das ameaças e com cada uma das oportunidades. Então vamos supor que você destacou 3 forças, 3 fraquezas, 3 oportunidades e 3 ameaças. O trabalho nessa etapa é fazer o cruzamento entre todos esses pontos. Sim, todos esses pontos. 3 por 3 por 3 por 3. Você vai ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 horas depois. Deixa eu pensar aqui. 3 horas depois. Se você separou 3 elementos para cada uma das categorias, isso vai gerar 36 fatores. Mas e aí? Todas essas relações são importantes? Não, nem todas as relações são importantes. É por isso que nós devemos analisar essas relações. E ao fazer o cruzamento, você vai perceber que algumas relações não fazem sentido. E isso acontece porque elas não possuem relação ou possuem uma relação fraca. Existem 4 tipos de relação: relação nula, não possui relação; relação fraca, relação moderada ou relação forte. Para entender isso, imagine que você está estudando para um concurso e imagine que uma das suas forças é ser bom em matemática. E agora nós vamos imaginar 4 provas diferentes. Em uma delas não cai a disciplina de matemática, ou seja, a sua força não possui relação com essa oportunidade. Se não existe a matéria, ser bom em matemática não serve para nada, entende? Na segunda, cai matemática, mas ela tem um peso muito pequeno nesse concurso. Ou seja, ser bom em matemática não te garante uma grande vantagem. Por isso ela tem uma relação fraca com o seu objetivo, certo? Na nossa terceira oportunidade, matemática tem um peso maior, mas não maior do que as outras. Ela possui então um peso moderado, entende? Ela não é a coisa mais importante, mas ela é tão importante como outras coisas. E na quarta oportunidade, matemática é a coisa mais importante. É a matéria que tem maior peso, é a coisa que vai te dar maior destaque, ou seja, possui uma alta relação com o seu objetivo. A força da relação nos diz o quanto aquela característica interna tem de impacto naquela oportunidade ou ameaça. Ficou claro? Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Além disso, cada tipo de cruzamento gera uma relação diferente. Por exemplo, forças com oportunidades geram relações de crescimento e alavancagem. Quando você tem uma força que te ajuda a aproveitar uma oportunidade, ali existe uma oportunidade para que você possa crescer, para que você possa atingir melhores resultados, sacou? É tipo estar preparado no lugar certo, na hora certa. E é o que as pessoas costumam chamar de sorte.
Já as fraquezas com as oportunidades nos mostram as restrições, os gargalos, o que a gente está deixando de aproveitar por uma falha nossa. Você está perdendo uma oportunidade de crescimento por uma limitação sua, algo que está dentro do seu controle. Esse é o emprego que você não conseguiu por não falar inglês. É aquele cliente grande que você perde porque não tem equipamentos ou estrutura. Ou o relacionamento com aquela pessoa maravilhosa que acaba porque se tornou monótono e previsível. Um outro tipo de cruzamento é o de forças com ameaça. E aqui nós temos uma situação de sobrevivência. É uma situação de alerta, no entanto, você possui recursos para lidar com ela. Se nós imaginarmos aquela situação do barco, seria, por exemplo, estar no meio de uma tempestade. A tempestade é essa ameaça. No entanto, você possui marinheiros que tem muita experiência em navegar em mares turbulentos, ou seja, uma força que tem uma alta relação com aquela ameaça. Isso significa que você está passando por um período difícil, mas você tem uma certa proteção, você tem uma certa segurança para lidar com ele. Já o pior dos cenários são aqueles feitos por fraquezas e ameaças. Essa relação nos coloca em um estado de vulnerabilidade e risco. É o nosso calcanhar de Aquiles, porque a nossa fraqueza potencializa a ameaça. Por exemplo, seria cair no mar sem saber nadar. Existe um risco aqui. Aquilo que já é ruim, a ameaça, pode ficar ainda pior graças às suas características internas, à sua fraqueza. E ter consciência disso é importante para que você possa fazer essas correções, para que se isso acontecer, você esteja preparado ou menos vulnerável para essa situação, entendeu? E agora que você já estabeleceu a relação entre todos os itens, nós entramos na última etapa da análise SWOT. É hora de transformar esse conhecimento em resultados. E nós fazemos isso por meio de um plano de ação. Esse é o quarto e último passo da matriz SWOT. Nessa etapa, nós vamos criar ações levando em consideração as principais relações que a gente encontrou na análise anterior. Dos 36 cruzamentos que nós fizemos, apenas alguns possuem uma relação forte e direta com o nosso objetivo. É justamente esses pontos que nós vamos considerar na hora de fazer as nossas ações. Beleza, mas como é que eu faço um bom plano de ação? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou ou ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu saber e poder te ajudar melhor, beleza? Valeu, falou!